Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo, estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim, estamos aqui para cooperarmos com o Reino. Hoje nós vamos tratar de um assunto hiper mega importante. A matéria de hoje é Estudo da Fé. Muito bem, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre a fé e a oração, a fé, ligação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo do ser humano, e a fé e alguns correlatos. Deixa eu ler um pequeno trecho da apostila. Diz assim: a fé e a oração. A oração é, para todos os efeitos, uma conversa, um diálogo com Deus. A oração é uma prática imprescindível na vida de todas as pessoas salvas por Jesus Cristo. Olha que interessante. Todos os salvos em Cristo Jesus devem conversar com Deus, devem manter uma vida de comunhão com Deus através da oração, sendo que, muitas das vezes, o cristão entra em parafuso porque ele fala o seguinte: olha, se Deus é onisciente, o porquê eu tenho que orar? Para que orar? Deus é sabedor de todas as coisas. Sendo que Jesus nos ensinou que nós devemos orar. O próprio Cristo orava, conversava com Deus, e quando ele se retirava para conversar com Deus. Por que ele fez isso? Justamente para nos dar um exemplo que nós devemos conversar com Deus. Vamos ler uma passagem que vai nos ajudar bastante a compreender a necessidade da oração, porque nós precisamos entender isso. A fé, ela é acompanhada de oração. Se a pessoa tem fé, ela deve orar. Se a pessoa é salva em Cristo Jesus, ela vai exercitar a sua fé orando, clamando, porque a Bíblia nos instrui a isso, dizendo que nós devemos bater as portas e a porta vai se abrir. A Bíblia fala que nós devemos clamar ao Senhor e Ele vai nos responder. Quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que todas as vezes que Israel estava em apuro, clamava ao Senhor e o Senhor respondia. Olha que interessante. Deus é onisciente? Sim, é onisciente. Mas para que nós possamos receber o favor de Deus em nossas vidas, somente através da oração. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Leiamos. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e peleja contra Amaleque.
amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, no monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos de Moisés firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque ao fio da espada. Olha que interessante. O mundo espiritual existe. Nós não conseguimos contemplar o mundo espiritual com os nossos olhos. Mas através da nossa fé, nós contemplamos o mundo espiritual. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração o seguinte: o mundo espiritual e todas as demais coisas em nossas vidas só se movimentam 100% mediante a nossa oração. Se eu quero ter vitória na minha vida profissional, familiar, sentimental, enfim, em todas as áreas da minha vida, é necessário que eu tenha uma vida de oração. Eu preciso manter a minha comunhão com Deus. Olha esse texto. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, Amaleque, juntamente com o seu povo, prevalecia. E Arão e Hur, percebendo isso, deram um jeito de colocar Moisés sentado e cada um ficou de um lado, sustentando as mãos de Moisés, até que o povo de Israel vencesse Amaleque juntamente com os seus soldados. Por que isso? O mundo espiritual existe. Se eu quero realmente ter vitória, é necessário que eu mantenha uma vida de oração. Eu preciso conversar com Deus para que o mundo espiritual e todas as demais coisas possam se movimentarem 100%. Por que eu falei 100%? Porque nós até recebemos bênçãos da parte do Senhor. Basta olhar para o sol, para a chuva ou para um livramento que o Senhor Deus tenha te dado, mesmo você não tendo uma vida de oração. Eu não estou dizendo que você não tenha uma vida de oração hoje, mas todos nós, até compreendermos a necessidade de orarmos, nós oramos de forma esporádica. Isso quer dizer que nós não nos preocupamos em ter uma vida de oração. Mesmo assim, nós somos abençoados por Deus. Tudo fica diferente, nós somos muito mais abençoados quando nós temos uma vida de oração. Então, a fé e a oração são dois elementos que se combinam e não podem faltar na vida do cristão. Então, não deixe de orar. É muito importante ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E nós só conseguimos ter uma vida de comunhão com Deus através da oração. Exercite a sua fé através da oração. Medite nas Escrituras Sagradas para que a tua fé possa aumentar em relação à oração.
Deus é onisciente, sim, mas nós temos que conversar com Ele, nos abrirmos com Ele, falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que verdadeiramente nós possamos receber a bênção da parte do Senhor. Inclusive, a oração faz parte de um dos elementos do culto. Os demais elementos são louvor e exposição da sacrossanta palavra do Eterno. Então toda a igreja deve orar e não cochichar, sabe? Aquelas pessoas que vão orar à noite, ao invés de orar de verdade, cochicham no ouvido de Deus de forma bem rápida, bem sucinta. Não podemos ser econômicos na oração. Nós devemos realmente conversar com Deus. A fé e a oração. A oração é uma conversa com Deus. Isso quer dizer que você fala e Deus te responde. Isso quer dizer que você fala e Deus também fala. Amém? Então, a oração é um diálogo. A fé, ligação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo do ser humano. Deixa eu ler um pequeno trecho da apostila. Diz assim: este assunto não podemos encontrar claramente na Bíblia Sagrada. Entretanto, o crente em Jesus Cristo há de estar ciente dele, pois o mesmo abre as portas do entendimento para uma gama muito elevada de conhecimento da vida. O ser humano vive em dois mundos. Quais são? O mundo subjetivo e, segundo, o mundo objetivo. Vamos entender o que é o mundo subjetivo. O mundo subjetivo do ser humano é composto por todos os poderes e vontades que se encontram totalmente dentro do ser humano. Entretanto, todos esses poderes e vontades só podem ser manifestados e satisfeitas através do que há no mundo objetivo. O mundo objetivo consiste em tudo que está fora do homem. A água, o fogo, o alimento, o combustível, o automóvel, o vestuário, etc. fazem parte do mundo objetivo do ser humano. Em suma, o mundo subjetivo é tudo aquilo que está dentro do ser humano. O mundo objetivo é tudo aquilo que está fora do ser humano. No mundo subjetivo do ser humano se encontram os sonhos, projetos, as vontades de comer, de beber, de viajar, enfim, tudo dentro do ser humano. Já as realizações dos sonhos, dos projetos, se encontram no mundo objetivo. O mundo objetivo é a materialização dos sonhos, dos projetos e das vontades do ser humano. Dando continuidade na leitura na apostila. Até o Salvador Jesus Cristo estar no mundo objetivo. É no mundo objetivo que o ser humano encontra tudo o que pode satisfazer as necessidades do mundo subjetivo. Olha que interessante. Jesus, ele se encontra no mundo objetivo. Isso quer dizer que ele é o realizador dos sonhos. Ele é quem faz os sonhos, os projetos saírem do papel. É ele quem supre as necessidades do homem em relação à roupa, em relação ao alimento, etc. Então Jesus, ele se encontra no mundo objetivo, ou seja, Jesus é real. Há, portanto, um intercâmbio entre os mundos subjetivos e objetivos, para que haja a satisfação da vontade do ser humano. Olha que interessante. Para que os sonhos e os projetos
possam sair do mundo subjetivo, é necessário que haja esse intercâmbio. Ou seja, acaba gerando uma pergunta: como eu faço para realizar tudo que se encontra no mundo subjetivo? Como eu faço para materializar tudo que se encontra no mundo subjetivo? Então, há um intercâmbio para que isso possa acontecer. Diz mais a apostila: tal intercâmbio só é possível através ou por intermédio da fé. A fé é a ponte de ligação entre os mundos subjetivo e objetivo do ser humano. E quando a apostila fala da fé, se refere tanto à fé natural como à fé cristã. Porque até aqueles que não são servos de Deus, eles precisam usar a fé para materializar os sonhos, os projetos, as suas vontades. Somente através da fé que o ser humano consegue materializar os sonhos e os projetos. Somente através da fé que todo ser humano consegue materializar os sonhos, os projetos e as suas vontades. Por exemplo, uma pessoa tem fome, a qual é uma necessidade do mundo subjetivo, está dentro do ser humano. Pela fé, tal pessoa procura o alimento, o qual se encontra no mundo objetivo. Pela fé, a pessoa busca o alimento para se alimentar e, com isso, prolonga a vida por mais algum tempo. Porque se a pessoa não comer, ela vai morrer. Então, a fome se encontra no mundo subjetivo. O alimento se encontra no mundo objetivo. E pela fé, a pessoa come porque ela acredita que comendo a vida dela será prolongada por mais algum tempo. Tanto é que tem pessoa que não tem fé para consumir determinados alimentos. Já tem outras que têm essa fé. Diz mais a apostila: na vida humana, tudo acontece dessa forma. Também no que concerne a salvação eterna. Ao ser evangelizada, a pessoa sente necessidade de um Salvador. O Salvador só pode ser encontrado no mundo objetivo, Jesus Cristo, que só pode ser encontrado no mundo objetivo. É o único Salvador. Olha que interessante. Nós apregoamos a palavra para a pessoa deseja dentro dela. E como que ela vai conseguir satisfazer o seu desejo de salvação? Recebendo a Cristo que se encontra no mundo objetivo. E conforme eu falei anteriormente, Jesus, ele é poderoso para materializar tudo que se encontra no mundo subjetivo. Como resultado das promessas de Deus relativa a Jesus Cristo, o homem crer no Salvador em sua salvação eterna e passa a ser uma pessoa salva por Jesus Cristo. João 3,16. E por isso torna-se filho de Deus. Olha que interessante. Jesus Cristo se encontra no mundo objetivo. Mas qual é a razão desse tópico? A razão desse tópico é nos mostrar que, se realmente nós queremos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, é necessário exercitarmos a nossa fé. Não basta sonharmos ou projetarmos. Nós temos que exercitar a nossa fé
para que cada sonho, cada projeto possam ser realizados. Eu tenho o costume de citar o exemplo de José. José, ele foi um sonhador mó, mas também ele foi um grande realizador de sonhos. Por quê? Nós vamos ver que ele passou por muitas dificuldades, mas em momento algum ele deixou de exercitar a sua fé, porque todos os seus sonhos se encontravam no mundo subjetivo, mas pela fé ele foi conduzido pelo Espírito Santo para que todos os sonhos pudessem vir para o mundo objetivo. Eu não sei quais são os seus sonhos, seus projetos, as suas vontades, os seus desejos, mas para que as suas vontades, seus desejos, seus sonhos possam sair do mundo subjetivo, é necessário exercitar a sua fé. E, em suma, é necessário atentarmos que Jesus ele se encontra no mundo objetivo. Logo, quando nós apresentamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo para uma pessoa, essa pessoa poderá ter todos os sonhos e projetos realizados a partir do momento que estes estejam de acordo com a vontade do Senhor. Não há limite. O nosso Deus é poderoso para realizar todos os sonhos, todos os projetos. E Ele é detalhista. Por isso que no tópico anterior foi falado sobre a fé e a oração. Através da oração, eu converso com Deus sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, crendo que Ele é poderoso para trazer para o mundo objetivo todos os meus sonhos e todos os meus projetos. A fé, ela é a ponte que liga o mundo subjetivo com o mundo objetivo. É através da fé que nós conseguimos materializar todos os sonhos e projetos que nós temos. Muito bem, nós estudamos até aqui os seguintes tópicos. O que é a fé? Nós definimos de uma maneira bem clara o verdadeiro significado dessa pequena palavra, com duas sílabas, com acento agudo no E. Fé. Pode ser pequena, mas ela é constituída de 3 elementos. A fé, para ser fé, é necessário crer, confiar e obedecer. Essa foi a definição de fé na primeira aula. Nós também falamos sobre a doutrina cristã da fé e falamos sobre a espécie de fé. Falamos sobre a fé natural, a fé salvífica ou a fé salvadora, a fé sobrenatural. Fizemos uma boa definição a respeito de fé. Tenho certeza que a sua vida não é mais a mesma depois desse estudo, pois através desse estudo você aprendeu que deve exercitar a sua fé, que a sua fé não pode ser do tamanho de um grão de mostarda, e sim como um grão de mostarda. Isso quer dizer que a sua fé deve crescer, assim como um grão de mostarda cresce. E por último, agora falamos sobre a fé e a oração. Como é importante orar. Através da fé, nós oramos. Nós só oramos por causa da fé. Se nós não tivermos fé, nós não vamos manter uma vida de oração. Então, se o cristão não estiver orando,
é porque a fé dele é pequena, é fraca. Logo, ele precisa pedir a Deus para aumentar a fé dele, porque há poder na oração. E também falamos sobre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. A fé é a ponte do mundo subjetivo com o mundo objetivo. Se nós queremos realizar todos os sonhos, projetos, é necessário exercitar a fé. E, acima de tudo, o mais importante é que Jesus Cristo se encontra no mundo objetivo. Porque Jesus é real. Além dele ser real, ele é poderoso para realizar todos os nossos sonhos e projetos. Vamos nesse momento fazer uma oração agradecendo ao Senhor pelo término dessa aula. Feche os seus olhos para que nós possamos orar. Pai querido, eterno, graça te damos por mais essa aula, que o teu Santo Espírito possa alcançar essa pessoa onde ela estiver. Não importa o estado que ela esteja, não importa o país que ela esteja, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro dela agora e que ela possa aprender a exercitar a fé, orando, clamando ao Senhor e, Senhor, exercitando, trazendo todos os sonhos e projetos, vontades para o mundo objetivo, através do poder do Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus Cristo, nós temos certeza que Tu és real e por isso o Senhor está no mundo objetivo. Por isso, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente até a próxima aula. Fica com Deus.